Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite já havia caído há muito tempo em Chicago. Os postes de luz lançavam um brilho pálido sobre as calçadas molhadas, refletindo o fulgor de uma chuva fina e persistente. Em um beco estreito cercado por prédios em ruínas, uma mulher grávida caminhava lentamente, seu casaco leve demais para protegê-la do frio. Seu rosto refletia cansaço, mas também uma preocupação que ela não ousava admitir. De repente, um cachorro surgiu das sombras. Um velho pastor alemão com a pelagem opaca e emaranhada e os olhos vermelhos, latiu furiosamente, rosnando como se um perigo iminente pairasse sobre a mulher. Os transeuntes no beco recuaram instintivamente, pensando que se tratava de um vira-lata agressivo. Mas o cachorro não parecia agressivo com ela. Encarava-a com uma intensidade quase humana, seus latidos revelando um pânico estranho e desesperado. A mulher, surpresa e assustada, tentou acalmá-lo, estendendo a mão cautelosamente. Xixi, vai ficar tudo bem, murmurou ela, mas o cachorro se recusava a se acalmar. Seus latidos se tornaram mais estridentes, quase suplicantes. Ela então entendeu que ele queria avisá-la sobre algo, mas o quê? Poucos instantes depois, uma patrulha policial chegou, alertada por vizinhos preocupados. Os policiais se aproximaram em silêncio, pensando que estavam atendendo a um simples incidente com um animal. Mas, enquanto caminhavam pelo beco, seus olhos se depararam com uma sacola abandonada a poucos metros atrás da mulher. Eles se aproximaram cautelosamente e, ao abri-la, sentiram um arrepio na espinha. Lá dentro havia objetos que revelavam uma ameaça direta à vida da mulher e de seu filho ainda não nascido, cartas ameaçadoras, ferramentas perigosas e evidências de um planejamento meticuloso para um ato criminoso. O cão pressentiu esse perigo invisível antes de qualquer outra pessoa. Ele tentou proteger a mulher, uivando e alertando, mas ninguém entendeu suas intenções, e já era tarde demais. Os policiais perceberam que o que acabavam de descobrir superava qualquer coisa que pudessem ter imaginado. A verdade era chocante, até mesmo aterradora, e no entanto, apesar de sua chegada, algumas consequências eram irreversíveis. O cão, leal e corajoso, cumprirá seu papel de guardião silencioso, mas não conseguirá impedir o pior. A noite agora parecia ainda mais escura, e cada gota de chuva que caía no asfalto ecoava como um aviso trágico. A chuva continuava a cair. No beco, a mulher grávida Samantha Carter movia-se cautelosamente acelerando o passo. Seu casaco azul marinho estava encharcado, colado à sua barriga arredondada, e seus cabelos grudavam na testa. Ela sempre tivera a sensação de que aquela noite seria diferente, mas jamais imaginara o quão diferente seria. Atrás dela, o pastor alemão, a quem ela silenciosamente começara a chamar de Rex nos últimos dias, latia cada vez mais alto. Samantha olhou por cima do ombro, percebendo o pânico crescente do cão. Os transeuntes desviavam o olhar, alguns murmurando comentários sobre um cachorro maluco. Mas ela sabia que ele não era maluco. Rex possuía uma inteligência estranha, quase humana, e não latia sem motivo. Ao se aproximar de uma esquina, um leve movimento nas sombras chamou sua atenção. Seu coração começou a bater mais rápido. Ela acelerou o passo, tentando acalmar o cachorro, mas seus latidos se tornaram mais insistentes. De repente, uma viatura policial surgiu em alta velocidade, com as luzes piscantes iluminando o beco em vermelho e azul. Os policiais saltaram do veículo, com as armas em punho. Entre eles estava o tenente Harris, um veterano experiente, mas geralmente cético em relação a avisos incomuns. "O que temos aqui?" perguntou Harris, franzindo a testa ao ver o cachorro latindo freneticamente. Ele está latindo para mim, senhor", respondeu Samantha, com a voz trêmula. Eu acho que ele está tentando me avisar." Harris deu de ombros. "É só um cachorro de rua. Vamos acalmá-lo, ele ficará bem." Mas Rex se recusava a se acalmar. Ele saltava de um lado para o outro, rosnando e circulando Samantha, como se a protegesse de algum perigo invisível. Os transeuntes começaram a se afastar, alguns ligando para amigos. Enquanto os policiais tentavam conter o cachorro, Samantha sentiu uma presença atrás dela. Ela se virou lentamente e viu uma sacola preta abandonada, quase escondida nas sombras contra uma parede. Seu instinto gritava para que ela se afastasse, mas Rex se levantou na frente dela, com os pelos eriçados, rosnando mais alto do que nunca. Intrigado apesar de si mesmo, Harris fez sinal para outro policial verificar a bolsa. Quando a abriram, seus rostos se fecharam instantaneamente. Dentro havia ferramentas afiadas, documentos com nomes e endereços, e cartas contendo ameaças explícitas contra Samantha e seu bebê ainda não nascido. "Meu Deus!"
murmurou Harris horrorizado. Isto é sério, isto é um plano para o magoar. Samantha recuou, tremendo. Ela pressentiu o perigo tarde demais, mas Rex, leal e corajoso, tentou protegê-la até o fim. A polícia então percebeu que quase havia deixado escapar uma ameaça real. Mas o tempo perdido poderia ser fatal, e o mistério de quem havia deixado a bolsa era ainda mais preocupante. O vento assobiava pelo beco, e o fiel cão permanecia perto de Samantha, como que para lhe dizer que o pior ainda não tinha acontecido. O coração de Samantha disparava. Suas mãos tremiam enquanto ela apertava o casaco contra a barriga. A bolsa preta, agora aberta sob as luzes intermitentes das viaturas policiais, parecia conter uma verdadeira caixa de Pandora. Cada documento, cada ferramenta, cada palavra ameaçadora fazia sentir o perigo a poucos metros de distância. Rex, o pastor alemão, não tirava os olhos de Samantha. Rosnava em intervalos regulares, eriçando os pelos das costas, como se alguém ou algo ainda estivesse à espreita nas sombras. Precisamos evacuar este beco, ordenou Harris. Não sabemos se a ameaça está se espalhando, acrescentou, pegando seu rádio comunicador. Enquanto a polícia isolava a área, um som abafado foi ouvido. Uma sombra deslizou rapidamente para trás de um container, desaparecendo quase instantaneamente. Samantha congelou. Seu instinto gritava que o perigo não estava no passado, mas à frente, pronto para atacar. É impossível, murmurou um dos jovens policiais. Como alguém poderia saber exatamente onde ela estaria? Samantha balançou a cabeça, sem conseguir responder. Cada latido de Rex parecia confirmar que alguém os observava. De repente, o cachorro virou a cabeça, fixando o olhar em um ponto específico, e rosnou mais alto do que nunca. Pronto! Gritou Rex, ou melhor, era como se o cachorro estivesse dizendo, pronto. Harris olhou na direção indicada pelo cachorro e viu uma figura desaparecer na escuridão. Rápido demais para ser alcançado. Mas esse único vislumbre confirmou seus piores temores. A bolsa era apenas o primeiro aviso. Alguém queria machucar Samantha e seu bebê. E a ameaça estava viva, se movendo e perto. Samantha sentiu uma onda de pânico a invadir. Ela sabia que não conseguiria se defender sozinha. Seus olhos buscaram conforto e ela o encontrou no olhar de Rex. O cão não a deixava sozinha, um guardião silencioso e fiel. Precisamos sair daqui, ordenou Harris. Vamos levá-la para um lugar seguro e vamos investigar essa bolsa. Mas, no fundo, Samantha sabia que a evacuação não eliminaria a ameaça. Alguém vinha planejando esse ataque há muito tempo. A bolsa era apenas uma pista de sua determinação, um aviso cruel de que o perigo era real e iminente. Enquanto os policiais ajudavam Samantha a entrar na viatura, Rex se recusou a entrar. Rosnou, recuou e, encarando o beco escuro, latiu novamente. Samantha finalmente entendeu. O cachorro sabia algo que ninguém mais sabia. O perigo não estava atrás deles. Ainda estava lá, à espreita, pronto para atacar. E naquela noite, uma corrida contra o tempo tinha acabado de começar. A chuva havia parado, mas o beco ainda estava encharcado, com poças refletindo os postes de luz como espelhos escuros. Samantha, ainda abalada, sentou-se no banco de trás da viatura policial, com o estômago embrulhado de ansiedade. Rex, ainda se recusando a entrar, permaneceu do lado de fora do beco, latindo esporadicamente para uma sombra invisível. Tenente, disse um jovem oficial, acho que alguém está nos seguindo. Harris franziu a testa. À primeira vista não havia nada ali, mas ele conhecia a sensação. O perigo podia estar à espreita nas sombras, e o cão o pressentira antes de qualquer outra pessoa. Poucos minutos depois, o celular de Samantha vibrou em sua bolsa. Uma mensagem desconhecida. Você pensa que está seguro, mas isso é apenas o começo. Samantha sentiu o coração parar. Como alguém poderia saber que ela estava ali, dentro da viatura policial? O medo tornou-se palpável. Rex latiu novamente furiosamente, encarando a escuridão da rua. Então, de repente, um estrondo metálico ecoou por trás de uma caçamba de lixo. Uma figura ágil apareceu e disparou em direção ao carro. Pare! Gritou Harris, sacando sua arma. Mas o intruso era ágil. Ele socou o vidro traseiro do carro e tentou abri-lo. Samantha gritou e o cachorro saltou para a frente com uma força incrível, derrubando o agressor. O impacto fez o homem cambalear para trás, mas não acabou aí. Ele se levantou, com o rosto coberto por um capuz, e desapareceu nas sombras antes que alguém pudesse identificá-lo. Precisamos aumentar a segurança, ordenou Harris. Não é coincidência que esse homem conheça o caminho. Samantha tremia. Cada movimento, cada som, cada sombra parecia uma ameaça. Ela olhou para Rex, que permanecia vigilante, com os olhos fixos no beco deserto. O cão tinha uma capacidade quase sobrenatural de detectar perigo.
Sem ele, Samantha teria corrido grave perigo desde o início. Esta bolsa. Ela finalmente disse, ofegante, alguém a colocou aqui para me assustar. Mas por quê? E por que agora? Harris balançou a cabeça gravemente. Ainda não sei. Mas uma coisa é certa, alguém está planejando isso há muito tempo, e nós apenas arranhamos a superfície de um plano muito mais perigoso. Assim que o carro arrancou, o cachorro, fiel ao seu propósito, latiu atrás deles em direção ao beco vazio. Samantha finalmente entendeu, o perigo não os havia abandonado. Estava os seguindo. E a verdade que estavam prestes a descobrir seria ainda mais chocante do que a sacola preta e suas ameaças. Naquela noite, Samantha, Rex e a polícia estavam unidos por um frágil fio entre vigilância e medo, sem saber que o verdadeiro choque estava apenas começando. O amanhecer mal havia despontado sobre Chicago quando Samantha e a polícia chegaram à delegacia para analisar as evidências. Rex permaneceu do lado de fora, examinando cada canto, como se soubesse que a ameaça ainda não havia acabado. Lá dentro, Harris e sua equipe examinaram os documentos e itens encontrados na bolsa. Cada carta ameaçadora, cada ferramenta, revelava um plano metódico. Mas o que mais os chocou foi um arquivo criptografado em um pendrive que Samantha havia encontrado na bolsa. Samantha, olha isso, disse Harris, inserindo a chave em um computador seguro. A tela acendeu, revelando imagens e mensagens horripilantes, detalhes sobre a vida de Samantha, planos para se aproximar dela sempre que saísse, cálculos meticulosos do momento exato em que ela estaria mais vulnerável, e o mais assustador, o culpado não era um estranho. As imagens mostravam alguém próximo a ela, alguém que ela conhecia e em quem confiava. Suas mãos tremeram ao ver um rosto familiar por trás do capuz, idêntico ao que ela havia encontrado nas sombras. Isso não é possível. Ela murmurou horrorizada. É o Mark, seu ex-colega e suposto amigo. Harris rende os dentes. Ele planejou tudo, conhecia seus hábitos, e sabia que o cachorro seria seu único protetor. Samantha sentiu um soluço subir a garganta. Rex latiu de repente, um latido poderoso e determinado. Ele pressentira algo na delegacia. Os policiais se viraram e viram uma figura tentando escapar pelos fundos. Ali, gritou Harris. Não o deixem escapar. Rex saltou para a frente com uma força incrível, interceptando Mark antes que ele pudesse alcançar a saída. O homem caiu no chão, sem fôlego devido à força do cão, indefeso diante do leal pastor. Samantha, tremendo, ajoelhou-se ao lado de Rex. Obrigada. Ela murmurou com lágrimas nos olhos. Você salvou minha vida. Mark foi preso e seus motivos foram revelados. Ciúme, obsessão e desejo de vingança contra Samantha por antigas rivalidades profissionais. Tudo havia sido meticulosamente planejado, mas Rex havia previsto cada movimento. Sem o cachorro, Samantha estaria em grave perigo. Com o nascer do sol banhando a delegacia em luz dourada, Samantha acariciou Rex, compreendendo que sua coragem e lealdade haviam feito a diferença entre a vida e a morte. A polícia, impressionada com a engenhosidade do plano e os instintos sobre-humanos do cão, percebeu que às vezes, os heróis não são humanos. E mesmo que o medo nunca desaparecesse completamente, Samantha sabia que tinha uma aliada leal, pronta para fazer qualquer coisa para proteger sua vida e a de seu filho ainda não nascido. A sacola preta era apenas um aviso, mas Rex transformou o aviso em salvação.